Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Nesta semana, recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o presidente da Sindaporte, Evrandir Cirino. Evrandir, obrigado pela tua presença, sempre um prazer te ter aqui no nosso programa para levar informação para toda a nossa comunidade portuária. Nós que agradecemos a oportunidade de discutir algumas questões da nossa região aqui, principalmente uma situação que nós estamos vivendo agora recentemente sobre o Fundo de Pensão dos Portuários. Recebo também o advogado previdenciário Fábio Solito. Fábio, obrigado pela tua presença, pela primeira vez aqui no sofá, na cadeira do Porto e Negócios, trazendo informações técnicas em relação a esse tema que já foi adiantado pelo nosso presidente, tão importante para a nossa comunidade portuária. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e ressalto a importância realmente de se discutir a questão do fundo de pensão da Portos. Eu vou começar o programa, evidentemente, pelo presidente, questionando em relação a esta questão da crise. Nós temos aí 10 mil participantes aproximadamente do Portos, onde 2 mil são ativos e aproximadamente 4.800 pessoas desses participantes estão aqui no Porto de Santos. Como é que você está avaliando hoje, de uma forma geral, esta situação do Porto, Cirino? O Porto começou a crise mesmo quando foi extinta a Portobras, no governo Collor. Aí já começou a aprofundar a crise. E aí nós tivemos alguns equívocos de condução no processo. No primeiro momento, nós não tínhamos participação na diretoria do Porto, do Fundo de Pensão. No segundo momento, tivemos a participação de participantes do Fundo de Portuário, da área técnica da Codesp, auditoria, pessoal técnico, mas se deixaram levar pela emoção e não percebemos e não fizemos o serviço que nós tínhamos que ter feito, que era fazer uma avaliação da mortalidade, da mudança da idade, fazer um acompanhamento, uma atualização das contribuições. Isso começou errado porque os valores de RTSE estavam errados desde o início da criação? Isso, aí nós teríamos que fazer atualização e não fizemos, porque tinha que ter contribuição, então ninguém defende um aumento de contribuição. E agora, passado esses anos todinhos, chegou numa situação insustentável. Então é previsto já, se não tiver uma solução emergencial, o fundo de pensão é liquidado em julho. O dinheiro só dá até julho. Em julho. Então nós estamos procurando alternativa. No primeiro momento, nós apresentamos uma proposta, referendamos uma proposta apresentada pelas patrocinadoras, sendo o principal patrocinador a Companhia Doca do Estado de São Paulo. Infelizmente, na AGU, não houve aceitação da proposta, que era do saldamento, uma proposta que contemplava todo mundo, mas a AGU alegou que não era possível, porque tinha alguns dados e alguns números que não era transitado e julgado e não tinha ainda a homologação do ministro da Justiça e do ministro da ministra da Economia sobre o tema. Então, nós chegamos agora, em junho, numa situação, ou nós fazemos um aporte emergencial, ou nós liquidamos. Quando você fala nós... Os participantes do Porto. Quando eu digo nós, é os participantes do Porto. No Brasil todo, não é só Santos. Nós estamos falando de uma dívida de 3 bilhões aproximadamente, Cirino? 3 bilhões é uma dívida, aí nós temos que tirar um pequeno valor da Petrobras, que tem hora que ela é incluída, outra hora ela não é incluída, porque ela não transitou em julgado, ela não foi reconhecida na Justiça. Mas desses 3 bilhões, vamos arredondar, 50% é de Santos. É do Porto, da Companhia Doca aqui. Quando eu digo Companhia Doca e os participantes, é meio a meio.
Doutor, a gente acompanha aí essa situação do Portos e percebe aí a necessidade de uma solução o quanto antes possível, até em virtude da urgência do tema. E a gente tem a morosidade do judiciário, no qual já é conhecida dentro do nosso país. Me parece que é uma situação um pouco caótica, uma vez que julho, conforme colocado pelo presidente, a gente não tem mais condições de fazer o aporte que é necessário para cumprir estas obrigações. A gente sabe que os patrocinadores hoje são 13 de origem pública, 6 de origem federal, 4 estadual e uma municipal. Você não tem que ter a arrecadação dos dois lados, do patrocinador e do empregador também, doutor? Hoje a Previdência Social, existem alguns regimes. O regime geral de Previdência Social, que é o trabalhador do INSS, o regime próprio de Previdência, que são os servidores públicos, e o regime de Previdência Complementar. O regime de previdência complementar, ele é subdividido entre regime de previdência complementar aberto e fechado. Os abertos é que qualquer um pode participar. Aqueles regimes de previdência de bancos que a gente está acostumado. Previdência privada. E a Portos é um regime de previdência complementar fechado, onde se determina quais são os participantes e quais são os patrocinadores. Patrocinadores, diversamente do que o vocábulo comum é recebido, na verdade são as empresas que devem contribuir. De fato, a sua colocação é perfeita, partindo dessa premissa. O que tem acontecido hoje no Portos, é exatamente como se dentro de um regime geral de previdência do INSS, o trabalhador continuasse contribuindo, e, na verdade, o empregador parasse de efetuar a sua contribuição. Nesse caso, o empregador são as patrocinadoras, exatamente, as empresas que você chegou a citar. Como você tem a obrigatoriedade de contribuição por parte da empresa, uma vez que esse patrocinador não contribui, isso não caracteriza a apropriação em débito? Na verdade, as leis complementares 108 e 109 de 2001, elas têm uma série de mecanismos de prevenção para que até se evite a intervenção, como é o caso do Portos desde 2011. Então, são criados instrumentos de contingenciamento quando há um desequilíbrio que a gente chama de desequilíbrio atuarial, que é exatamente a tábua de mortalidade, a perspectiva de sobrevida, o fundo de valores arrecadados. É feito todo um estudo atuarial sobre isso para a gente, e isso é apresentado à Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, que é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social. A grande questão aí é que o Portos, assim como outros fundos de pensão, eles existem antes dessa legislação e antes das medidas administrativas, as resoluções e as normativas da Previc, da Superintendência de Previdência Complementar. Então, o que acontece? A legislação hoje, especificamente o artigo 27 da Lei Complementar 108, fala que, no caso de intervenção de fundo de pensão fechado, é preciso se responsabilizar administrativamente, civilmente e penalmente aqueles que não adequaram e que, na verdade, causaram prejuízo aos beneficiários, os assistidos do fundo de pensão. Isso existe hoje na legislação, Assim como existe na legislação a possibilidade, mecanismos de cobrança quando as patrocinadoras, as empresas que deveriam contribuir, não contribuem. E a grande problemática estamos diante de patrocinadoras, empresas públicas, prazos em dobro, sim, às vezes no Código Antigo de Processo Civil em quádruplo, o judiciário que realmente tem uma taxa de retenção hoje de 70% dos processos. Então, cada 10 processos que entram hoje, só 3 são julgados no mesmo ano. Qual é a proposta efetiva do sindicato? Porque a gente acompanha pela mídia e a gente ouve a proposta do sindicato, a proposta do sindicato, a proposta do sindicato, mas a sociedade, a comunidade portuária não conhece efetivamente na íntegra essa proposta. O que está sendo proposto? A proposta que nós defendemos desde o início era a proposta que as patrocinadoras fizeram. Como a patrocinadora é o grupo mais forte, então ficaria mais fácil. E aí o doutor foi muito feliz quando ele fez a explicação técnica, que nós estávamos responsabilizando as patrocinadoras pela situação, ingressamos
responsabilizando o interventor, porque está desde 2011, que já deveria ter tomado uma posição e não tomaram, e estamos também responsabilizando a Previc, que já deveria ter atuado as empresas, e não fizeram. Então, nós já estamos... Só que a lei e a justiça demoram. Então, já fizemos isso. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós queremos fazer a migração do plano, extinguir a Portos, né, porque está uma marca muito desgastada, tentando abrir uma empresa nova que dê cobertura para todos os segmentos portuários, não só específico para o pessoal das companhias docas. Esse é um passo. E o segundo passo, fazer um aporte emergencial, mas nós estamos tendo dificuldade disso, aporte Esse aporte emergencial. seria feito pelo governo federal? Não, aí participantes, patrocinadores e governo. Mas nós temos dificuldade, porque o maior devedor para o Fundo de Pensão Portos é o Estado do Rio de Janeiro, a Companhia d'Água do Rio de Janeiro, já tem uma dívida de 150 a 170 milhões já pacificada, reconhecida, sem precisar ação judicial, e não tem condições financeiras de fazer o pagamento, entendeu? Então, nós estamos entrando com ação para bloquear os bens da companhia para garantir o pagamento. Se conseguir equacionar a questão da entrada de recursos, aí nós vamos apresentar uma atualização dos valores das contribuições e uma redução do benefício que está recebendo. Não tem jeito. Não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Tem que se fazer isso. O que nós estamos sentindo dificuldade, que dentro da proposta apresentada recentemente, que alteraram, e na hora que foi apresentada na forma, primeiro de uma reunião, depois vamos fazer uma assembleia específica para informar todos os participantes, a questão vai ser individual, não é coletiva, cada um vai fazer a opção que for desejada. Fomos surpreendidos que houve um acréscimo nessa proposta de 90% para os participantes da ativa. O que isso quer dizer? Se você pegar uma pessoa que contribui com 2 mil, vai pagar 4. Dentro de uma transformação que aponta para o sistema portuário, então dificilmente ele vai ter condição de arcar com essa contribuição e vai trazer mais prejuízo e mais fluxo negativo no caixa do porto. Porque Negócios vai para um breve intervalo e antes disso, roda a vinheta do Destaque Portuário. O navio cargueiro, ou OCL Hong Kong, é um gigante no mar. Está entre os maiores navios de sua categoria no mundo. O OCL faz parte de uma série de 6 embarcações classe G construídos pela Samsung Heavy Industries ao custo de 950 milhões de dólares. O cargueiro já bateu o recorde por transportar 21.413 teus, mais que seus antecessores, o MOL Triumph e o Maersk Madrid, que tiveram o título até 2017 com mais de 20 mil teus. O navio da companhia Orient Overseas Container Line tem quase 400 metros de comprimento, mais de 58 metros de boca e 14,5 de calado, que equivale a 4 campos de futebol. É maior que alguns dos edifícios mais famosos do velho continente. A embarcação que faz a rota Ásia-Europa via Canal de Suez tem capacidade de transportar 4 milhões de colchões, 8,5 milhões de TVs, 1 milhão de refrigeradores e mais de 1 bilhão de bananas. Além das dimensões, há muita tecnologia para fazê-lo se movimentar. 4 grupos geradores de 4.300 kW e 2 propulsores de proa para fornecer energia à maquinaria a bordo e 10 unidades de guinchos de atracação com força de tensão de 35 toneladas acionados eletricamente. O motor de 11 cilindros em linha de 2 tempos permite uma velocidade máxima de 21 nós, embora sua velocidade de cruzeiro seja de 14 nós. Apesar do tamanho, o motor consome menos combustível e emite menos CO2 que outros modelos da mesma categoria. Para exportadores e importadores, a economia também é algo que chama atenção, já que o mercado necessita consolidar ao máximo suas cargas, simplificar a logística e oferecer produtos com menor custo. Parece que tamanho, capacidade e economia são a tríade que sustenta esse gigante nos oceanos.
Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar os nossos grupos de WhatsApp através do nosso site Porto e Negócios, onde você terá a oportunidade de participar de inúmeros grupos para debate e fomento, principalmente do negócio no segmento portuário. Quero destacar aqui o grupo de empregos e RH, principalmente nesse momento econômico no qual o nosso país vive, onde inúmeras oportunidades de vagas são compartilhadas nesse grupo. Cirino, no último bloco nós debatemos muito essa relação da crise no portos e a gente sabe que a lei 8638/93, no período de 94 e 97, contribuiu muito pela essa brusca queda no portos em virtude aí de inúmeros trabalhadores irem para a área avulsa. Isso foi um dos fatores que contribuiu vertiginosamente pela situação na qual o porto se encontra hoje? Contribuiu. Não é o fator principal, mas... Preponderante. Mas teve a contribuição. Porque muitos não foram para o sistema avulso, aposentaram. Já tinham tempo, né, para aposentar e não quiseram arriscar ir para trabalhador portuário avulso. E aí contribuiu para ter um aumento de beneficiário. Isso aí, seguramente. E também contribuiu também que nós não tivemos os cuidados necessários que tinha que ter no acompanhamento. Então, nós acreditávamos que estava tudo sendo fiscalizado pela Previ, pelos órgãos de fiscalização, e, infelizmente, o acompanhamento não foi feito da maneira como deveria ser. Doutor, a gente vem hoje passando aí por uma briga monstruosa para aprovação da reforma da Previdência. Você acredita que essa reforma vai contribuir efetivamente com o desenvolvimento econômico da forma como vem sendo proposto pelo governo federal, e as medidas que lá estão, de alguma maneira, vão proteger aí os empregados, principalmente do nosso segmento portuário? Na verdade, a minha visão sobre a reforma da Previdência é clara no sentido de que é necessário uma reforma da Previdência, né? Não existe mais um equilíbrio financeiro atuarial. É preciso tomar muito cuidado com relação à violação de direitos sociais, né? Principalmente no que tange, eu entendo que vai ser uma matéria muito debatida em sede judiciário, a questão de eventual existência ou não de regras de transição, né? Existe um princípio de proibição de retrocesso social que o STF já reconheceu em outras decisões, que pode ser invocado certamente na questão da reforma da Previdência. Muitas pessoas, até dentro do meu convívio e até dentro do segmento portuário, no qual a gente circunda o BIRTA, não sei se essa é a opinião do presidente também, depois eu gostaria de saber a opinião do Cirino, afirmam que essa reforma ela vai atingir efetivamente os trabalhadores e não necessariamente as classes que têm hoje o maior número ou volume de arrecadação ou salarial também. Da forma que está hoje, o grande foco central é o regime geral de previdência social, mais uma vez, assim como aconteceu na emenda constitucional 20 de 98, né? Onde, na verdade, a gente precisaria equalizar um pouco mais o sistema, né? Eu entendo que a utilização, a Constituição já prevê hoje, por exemplo, a utilização do sistema do regime de previdência complementar para servidores públicos quando o valor do benefício deles ultrapasse 5 mil como uma forma opcional. Então, o servidor hoje que recebe mais de 5 mil reais, que é 5 mil e um pouquinho, que é o teto do regime geral, teoricamente, o governo poderia fazer uma transição para falar, olha, nós vamos pagar até aqui, igual o regime geral de previdência, e se você quiser receber além disso, você vai ter que pagar um regime de previdência complementar para poder ter direito a complementar o valor adicional. Não corre o risco de sofrer o mesmo processo deficitário que hoje o Portos tem? Eu acredito que não, porque assim, a grande questão é que, infelizmente ainda, nós esperamos graves problemas ocorrerem para começar a tomar medidas preventivas, que na verdade acabam sendo paliativas, sim, né? Mas que, de certa forma, a evolução do conceito que a gente tem acompanhado da Previc com relação ao controle exatamente
como o presidente falou aqui, dos órgãos de previdência complementar, ele é muito maior hoje do que era lá atrás. Hoje existe uma regulamentação muito mais rígida, existe uma série de formas de controle, né? Freios e bloqueios para evitar que essa situação se configure novamente. Se o doutor me permitir, Claro. Faz sentido essa minha colocação? Será que a gente não está fazendo mais do mesmo, apesar de tantos controles? A gente já tem um modelo experimentado e aí nós estamos caminhando para o mesmo tipo de modelo. Vê como é que é difícil. O advogado, ele já é uma pessoa técnica. Não, eu não sou técnico. Quem paga a conta dessa reforma é os trabalhadores, as viúvas, inclusive vai reduzir, eu não vejo ninguém colocar isso aí, vai reduzir o benefício, não vai poder até acumular que o pai faleceu, pagou, tem a aposentadoria não vai fazer opção do maior, pelo menos o que está sendo discutido. Quem vai pagar a conta é os trabalhadores do sistema regime geral, isso certeza. Sim. O alvo que eles tentaram, mas o neolobby, a participação muito intensa dos servidores públicos é muito grande, né? Haja visto que as casas têm vários servidores, que acompanham em tempo real, com mais dados, mais possibilidade de fazer alteração, está conseguindo amenizar o impacto nele. Então, o grande trabalhador, não é questão da idade, a idade é secundária, eu acho, é secundária. Hoje tem muita pessoa trabalhando, aposentado, com mais de 65 anos, com 70, então a idade não é o fator principal. No seu todo, né, que nós vamos pagar a conta, principalmente da questão dos pensionistas. Essa conta não me fecha, né? Toda vez quando eu faço uma reflexão sobre isso e trazendo para o universo do Portos, né? Hoje a gente tem 10 mil participantes, onde aproximadamente 20% é a classe produtiva. E me parece que no Brasil a gente também tem isso, né? Ou seja, de 20% a 30% é a classe produtiva, boa parte disso é uma fração da máquina pública e o restante está desempregado. Essa matemática, ela não fecha. Será que nós não teríamos de legislar com foco nessa questão, doutor? Não, eu acredito, sim, que, olha, a avaliação é a seguinte, com números de 2017, não são números de 2018, o judiciário brasileiro, ele custa 978 milhões ao ano, certo? Isso é o valor que custa. É o valor que custa. 97,8 milhões, na verdade. O ministro do Planejamento está falando, da Economia está falando em uma economia com a reforma da Previdência de 1 bilhão. Não é isso que ele está falando? Bom, então nós estamos falando que 10 anos de judiciário custam uma reforma da Previdência. É preciso se ver isso. A gente gasta 1,6%. Né? Nós gastamos 1,6% do PIB com o judiciário brasileiro. O custo de um processo médio estadual é R$3.000, processo federal R$4.000 mês. Quanto o judiciário custa? Doutor, volto a dizer, não sei se o Cirino concorda comigo, né? Eu quero crer que o negócio ele fomenta a economia e a economia que fomenta o emprego. A gente pautar a reforma da Previdência antes de pautar uma reforma tributária no nosso país, uma reforma trabalhista no nosso país, evidentemente que a gente não vai alcançar o resultado que a gente quer. Na verdade, eu acho que a gente está apagando fogo com gasolina. A questão da reforma trabalhista, que aumenta a possibilidade de novos negócios, ela também traz um prejuízo tanto para a empresa como para os trabalhadores, para as empresas e os trabalhadores. Ela não tem uma pacificação jurídica. Então, cada tribunal tem um entendimento, cada vara age de um jeito, não é padronizado. Mas em virtude dos interesses que nós temos, em virtude da situação atual, o doutor foi muito feliz nessa colocação, até porque se nós pegarmos a nova geração que hoje está vindo para o mercado de trabalho, ela não tem esses apegos que a minha geração e outras gerações passadas tinham, principalmente com as legislações, os direitos trabalhistas e assim sucessivamente. E a questão que o presidente Cirino colocou aqui é nevrálgica. Né? É importante se pontuar. Quem pacifica reforma legislativa é o Poder Judiciário. Sim. Então, a insegurança que se tem com determinadas reformas, né, existem determinados pontos, né, da própria reforma trabalhista hoje que já estão sendo declarados inconstitucionais.
Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de chegar ao final do nosso programa, eu queria fazer um questionamento para o nosso presidente e me utilizar da liberdade que eu tenho com o Cirino. Presidente, a gente sabe aí a métrica do governo anterior, e eu sei que você tem um trânsito muito bom, principalmente dentro das instituições e dentro do governo federal também. Qual é a tua percepção dessa agenda, desse novo governo que nós temos hoje no nosso país? Você está confiante com esse novo governo e qual é a tua visão para os próximos anos? Não, eu acredito que o Brasil vai dar um salto a uma qualidade melhor em algumas áreas. Vamos, no caso nosso específico do Porto, acho que o governo tem que montar um grupo de trabalho e atualizar a legislação portuária. Tem que fazer isso. Nós estamos num sistema ainda de indefinição de arrendamento, outorga, todas as atividades portuárias que podem atrair novos negócios ainda está indefinida. Isso aí faz com que os investidores não sejam mais agressivos na questão portuária. Nós temos várias áreas, precisamos ser licitadas, nós temos a questão de várias empresas portuárias que estão entrando com recuperação judicial por indefinição do processo de licitação. Nós temos que ter uma empresa com autonomia para poder negociar com os empresários, com os usuários do porto, uma flexibilização na operação portuária, porque tem ocasião que nós precisamos investir mais numa área do que em outra, então nós precisamos ter essa atualização. Infelizmente, o governo age com a questão portuária, principalmente que é o nosso campo, de uma forma ainda tímida. Cirino, só para finalizar, e doutor, se você me permitir, será que nós temos um acordo velado para tornar o Porto de Santos um corredor de exportação? Tem um acordo velado e explícito. Que, infelizmente, nós, né, da comunidade portuária, incluindo você, como tem uma atuação grande na área portuária, empresários políticos da região, estamos deixando de uma forma secundária essa discussão que vai trazer, no nosso ver, uma alteração. No primeiro momento, eu quero crer que seja só no primeiro momento, prejudicial ao sistema portuário. No primeiro momento, assim, de forma grossa, que eu não sou técnico, mas devia ter alguns debates específicos sobre essa questão aí. Também acredito nisso e esse é o compromisso do nosso programa, debater em alto nível, fomentando principalmente o negócio no segmento portuário. Felizmente, chegamos ao final do nosso programa e eu queria agradecer muito ao Dr. Fábio. Doutor, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui, levando informações técnicas para essa nossa audiência tão qualificada. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos os telespectadores, obrigado, presidente. Prazer compartilhar essa bancada com você, Maxwell, com o presidente aqui. O presidente falou que eu sou técnico, mas ele tem a história toda na ponta da língua e na cabeça. Isso faz muita diferença e é muito relevante. Sem dúvida nenhuma. Presidente, obrigado pela presença aqui. Eu sei que toda vez que eu lhe convido, você sempre arruma um espaço na tua agenda, que é bastante concorrida, para estar aqui juntamente conosco no Porto de Negócios. Eu que agradeço, Maxwell, e queria dizer aí aos participantes do Porto que nós vamos fazer a discussão específica com a categoria, vamos chamar em reunião, vamos tentar atualizar e buscar a saída de consenso entre ativa e assistida. Mais uma vez agradeço e acompanhe seu programa. O Porto é um local de debate, embora que seja mais de negócios, mas os sindicatos podem contribuir. O negócio fomenta, evidentemente, o emprego dentro do segmento portuário. Porto de Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, não tenha medo de desistir do bom para poder sempre o excelente. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.